Meus queridos irmãos, a paz de Deus, que Deus nos abençoe nesse dia de hoje e que Deus encontre graça sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Que a paz de Deus esteja no nosso meio e que Deus encontre graça em nossas vidas. Que eu posso louvar a Deus por mais um dia. Eu posso louvar a Deus porque Deus tem nos feito vencedor. Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos abençoado, nos guardado, nos dado mais uma oportunidade de viver. Amém, queridos? Que nesse dia de hoje Deus entre com providência na vida das nossas vidas, na vida das nossas famílias, na vida da nação. Que Deus possa transformar os nossos corações. Que Deus faça uma transformação, querido, de dentro para fora. Não adianta nada nós queremos sermos pessoas aparentemente civilizadas para com Deus, se os nossos corações ainda estão embrabecidos, se os nossos corações ainda estão grudados nas coisas do mundo. Que Deus abençoe o nosso caminhar aqui na terra. Que Deus possa nos guiar, nos guardar. Que Deus possa falar conosco da maneira que nós precisamos de ouvir. Amém, amados? Que Deus venha fazer morada em nosso coração. Que Deus possa nos proteger, colocar os anjos ao nosso redor, para que nós sejamos guiados, confortados, alimentados por o nosso Salvador. Que Deus derrama a bênção sem medida lá dos altos céus, na vida dos aniversariantes da semana e do mês, e que o Espírito Santo de Deus encontre morada em nossas vidas. Deus muito te abençoe. Você que tira um pouco do seu tempo para juntos bendizer o nome santo do Senhor. Que a paz de Deus, que a graça de Deus esteja conosco. Queridos irmãos, eu gostaria de meditar em uma leitura da Bíblia Sagrada, em 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 12. 2 Coríntios 12. Amém, querido? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, tem uma passagem bíblica que fala muito conosco. Amém? Se porventura você tiver dificuldade de encontrar essa passagem na Bíblia, está aproximadamente na altura do número 1361. Você vai folheando a sua Bíblia. Quando você chegar no número 1361, você está próximo dessa leitura. Essa leitura, querido, é uma leitura que nós precisamos de meditar nela, porque ela tem vários sentidos. Amém? Um só versículo, mas eu creio que o Espírito Santo possa nos esclarecer vários sentidos. Às vezes, amado, nós ficamos procurando desculpa no Evangelho de Cristo. Nós ficamos procurando colocação no Evangelho de Cristo. Mas nós, seres humanos que devemos ser a própria igreja de Cristo Jesus, somos cada um de nós. Às vezes nós contamos muito com a placa, com a casa de oração. Mas a casa de oração é o lugar que nós vamos reunir para juntos, em comunhão, ouvir a palavra de Deus. Ali é a casa de oração, onde tem uma placa na frente. Mas se nós não formos à igreja, nada vale. Nada vale. Tem uma passagem na Bíblia que fala que nada vale
se a cidade estiver vigiada, se Deus não estiver com ela. Amém, querido? Nada vale se nós estivermos na casa de oração, se o nosso coração não estiver contrito a Deus. Amém, amado? Às vezes, querido, nós acabamos de sair da casa de oração. Aí na rua, na calçada ainda, o nosso coração já está voltado para a carne. Eu creio, assim, que Deus, que Cristo não é um Cristo de muitas coisas que divide, não é. O nosso Cristo, um dia ele falou: eu vim para os doentes. Amém, querido? Cristo Jesus, ele falou: eu vim para os pobres, necessitados, cansados, doentes. Ele é o médico do médico. Então, nós precisamos de, cada dia que passa, pedir a Deus para que nós sejamos pessoas melhores, com os corações mais humildes. Eu lembro-se de uma certa época, foi encontrado uma senhora no ato de adultério. Porém, sabemos que o adultério é um dos pecados que não devemos perdoar, ou que Deus, ou que Cristo não ia perdoar. Só que quando aqueles homens encontrou aquela senhora no ato do adultério, pegaram ela, levaram até Jesus. Falou: mestre, encontramos essa mulher no ato do adultério, vamos apedrejá-la. Amém, querido? Jesus, com sua sabedoria, baixando a sua cabeça, escrevendo sobre a terra, Jesus não respondeu que apedrejasse e nem que não apedrejasse. Simplesmente Jesus falou assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Amém, querido? Jesus, o nosso Jesus, ele foi e ele é muito inteligente. Ele respondeu para aquela multidão: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos de seguir o exemplo que Jesus falou com Pedro. Um certo dia, Pedro chegou até Jesus e falou: Senhor, quantas vezes nós temos que perdoar? 7 vezes? Jesus falou: 70 vezes 7. Amém, querido? Jesus, toda a vida, ele nunca condenou, ele sempre perdoou, porque ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Que Deus venha falar com você hoje, da maneira que você precisa de ouvir. Que Deus entre no teu coração e no meu coração, fazendo a transformação de dentro para fora, para que nós possamos e que nós sejamos pessoas melhores cada dia de nossas vidas. Que Deus venha curar os enfermos, que Deus venha libertar os encarcerados, que Deus venha suprir a necessidade do órfão e da viúva e de todos aqueles que clamam pelo sangue de Jesus. Amados, em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, está escrito assim. É um só versículo que eu vou fazer menção para que nós meditamos no dia de hoje. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém, querido? Que Deus venha abençoar a todos nós. A graça de Deus nos basta, querido. A graça de Deus. Se Deus encontrou graça em você, se Deus encontrou graça em mim, amém. Já estamos no caminho certo. Amém, amados? Eu vou ler novamente
para que nós reflitamos. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém, querido? Que Deus venha nos abençoar ricamente. Que Deus venha fazer nascer nos nossos corações a árvore da paz. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a unção do Espírito Santo de Deus esteja conosco, esteja com todos nós até a consumação dos séculos. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por mais um dia na tua presença.